Olá, o meu nome é Helena Duarte. Tenho 36 anos e moro num pequeno apartamento antigo, num bairro humilde de Coimbra, onde o som das gaivotas se mistura com o barulho dos autocarros matinais e o tilintar dos talheres vindos das janelas abertas. Chamar-me escritora soa bonito, quase pretensioso, mas na verdade, sou apenas uma mulher magra, de dedos feridos pelo teclado de um portátil velho que já devia ter sido reformado há anos. Passo horas sentada diante do ecrã, à procura das palavras certas, com o coração cheio de esperança e medo. Escrevo como quem respira, porque se deixar de o fazer, talvez deixe de existir. Durante mais de uma década, acumulei dezenas de manuscritos, romances inacabados, contos rejeitados, ideias riscadas a vermelho. Enviava-os a editoras e recebia o mesmo silêncio de sempre. Guardava tudo numa gaveta que já não fecha bem, como se o pó fosse o único leitor fiel que me restava. As pessoas chamam-me sonhadora. Eu chamo-me sobrevivente. Vivo com 3 filhos, 3 pedaços do meu coração. Tiago, de 8 anos, curioso e sensível, que adora desenhar dragões e fazer perguntas sobre o mundo. Lucas, de 5, sempre a rir, de sorriso largo e mãos pequenas que me agarram o vestido quando tem medo. E Gabriel, de 3, o mais novo, uma centelha viva que corre, ri, cai e volta a levantar-se, como se o chão fosse o seu aliado. Eles são o meu universo, a minha razão e, por vezes, o meu fardo. Porque ser mãe sozinha é carregar o peso de uma vida inteira, sem nunca poder parar para respirar. O pai deles, Miguel, partiu há 2 anos. Disse-me, com voz fria e certeira, que estava cansado de uma vida pobre, que queria mais, que eu nunca seria suficiente. Ainda o vejo, às vezes, na minha memória, a fechar a mala num domingo cinzento, com o cheiro do café queimado a encher a cozinha. Os meninos dormiam. Eu tentei falar, mas a voz prendeu-se. Ele limitou-se a dizer: "Desculpa, Helena, mas isto não é vida." E foi-se embora. Fiquei sozinha com 3 crianças e uma pilha de contas por pagar. Nunca o odiei por completo. Talvez só metade do tempo. A outra metade ocupava-se a entender. Talvez ele só quisesse paz. Talvez o medo da pobreza tenha sido mais forte do que o amor. Mas isso não apaga a imagem do meu filho mais velho a perguntar: "Mamã, onde está o pai?" Nem o som do choro do Gabriel, nem o silêncio do Lucas, que apenas olhava pela janela. Desde essa noite, tornei-me tudo: mãe e pai, enfermeira e cozinheira, escritora e faxineira, tudo num só corpo cansado. O nosso apartamento tem apenas 2 divisões. As paredes estão amareladas, com manchas de umidade que tentam desenhar mapas de ilhas imaginárias. Há dias em que o cheiro a mofo mistura-se com o pão quente da padaria da esquina. O vizinho de cima tem o hábito de tocar guitarra às 11 da noite. E às vezes, penso que ele, sem saber, me salva. As notas enchem o silêncio dos meus pensamentos mais sombrios. Todas as manhãs, acordo antes do nascer do sol. Pego no casaco de lã que herdei da minha mãe, preparo um café fraco e umas torradas. O Tiago ainda resmunga. O Lucas esconde-se debaixo do cobertor e o Gabriel, meio adormecido, agarra o seu dinossauro de plástico. Vamos, meus amores, está frio, mas o dia não espera. Levo-os à escola e ao infantário, sempre a correr, sempre atrasada. Depois volto, e o apartamento parece-me gigante no silêncio. Sento-me ao computador e começo o meu outro trabalho, o invisível. Traduções médicas, revisões de textos publicitários, pequenos artigos sobre temas que não me dizem nada. Escrevo sobre finanças familiares, decoração de interiores e dietas milagrosas, enquanto penso em como vou pagar a eletricidade. À noite, escrevo o que realmente importa, as minhas histórias. E, mesmo assim, raramente chego ao fim de uma frase sem que um deles me chame: "Mamã, quero água." "Mamã, o Gabriel fez cocó no chão?" Suspiro, limpo, volto ao teclado. Recomeço. Os meus pais vivem em Cascais, num apartamento moderno, virado para o mar. Quando ligo, a conversa é sempre igual. "Estás bem, filha?" "Sim, mãe." "Devias arranjar um trabalho a sério, Helena."
Um trabalho a sério. Quantas vezes ouvi isso? Eles acham que escrever é um capricho, não um ofício. Não percebem que é a minha respiração, o único espaço onde ainda sou eu. Depois que o Miguel partiu, nunca vieram visitar-nos. Quando lhes pedi ajuda, disseram: Temos o cruzeiro marcado, filha. Não podemos desmarcar agora. Senti-me pequena, como uma criança a quem nega um colo. Às vezes, penso que a vida é uma sequência de portas que se fecham. Mas, todas as noites, quando os meninos adormecem e o som da respiração deles enche a casa, lembro-me de que há algo maior do que o desespero: o amor. Ainda assim, há dias em que o cansaço me vence. Sento-me no chão da cozinha, o rosto nas mãos, e deixo as lágrimas cair. Penso: talvez o Miguel tivesse razão, talvez eu seja fraca demais. Mas depois ouço o Tiago murmurar no sono: Amo-te, mamã. E esse sussurro basta para me levantar. Porém, o destino, esse velho caprichoso, tinha mais provações à minha espera. Foi numa manhã fria, de janeiro. O Tiago acordou a tossir. Uma tosse seca que ecoava pelas paredes finas. No início, não dei importância. É o frio, pensei. Mas à tarde, a febre subiu. O rosto dele empalideceu, e os lábios ficaram cinzentos. Peguei-o ao colo, sentindo o calor febril atravessar-me a pele. Liguei para o médico de família, o Dr. Matos, que me disse apenas: Vá já para o hospital, Helena. Não espere mais. Corri. Preparei uma mala pequena, pus o Lucas e o Gabriel nos casacos, e seguimos. O carro, velho e teimoso, demorou a pegar. O caminho até o Hospital dos Covões pareceu eterno. Conduzia com uma mão e segurava a do Tiago com a outra. No espelho, via os olhos assustados dos mais novos. Vai correr tudo bem, meu amor, dizia-lhe. Já estamos quase a chegar. Mas quem eu tentava convencer era a mim própria. No hospital, enfermeiros levaram-no de imediato. Fiquei parada no corredor frio, com o Lucas e o Gabriel agarrados às minhas pernas. Quando o médico voltou, o rosto dele dizia tudo. O seu filho tem uma anemia severa. Precisamos de fazer exames urgentes. Pode ser algo mais grave. Grave. A palavra pesou no ar como chumbo. Alguns minutos depois, o diagnóstico inicial. Suspeita de leucemia. Senti o chão desaparecer. Liguei ao Miguel, a voz trêmula. Miguel, o Tiago está no hospital. Pode ser leucemia. Preciso de ajuda com os outros dois. Silêncio. Depois a voz dele, fria como aço. Já não faço parte dessa vida, Helena. Desculpa. Desligou. Chamei os meus pais. Estavam em Madrid, ocupados. Disseram para eu ser forte, como se a força fosse um botão que se liga. E ali fiquei, no corredor branco de um hospital, o coração em ruínas, com 2 meninos assustados e um terceiro a lutar pela vida. A sala de espera do hospital tinha paredes frias, pintadas de um branco que mais parecia cinzento sob a luz dos néons. O som distante de passos e de máquinas misturava-se ao choro contido de outras mães. O Lucas e o Gabriel brincavam com um carrinho velho de plástico que encontrei num cesto, tentando distrair-se. Eu, sentada numa cadeira dura, olhava para a porta onde tinham levado o Tiago. As horas passavam devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Quando a enfermeira apareceu, olhou-me com aquele olhar treinado, meio piedoso, meio profissional. Ele vai ficar internado, senhora Helena. Precisamos de o manter sob observação até termos os resultados completos. Assenti, incapaz de dizer palavra. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama do Tiago. O rosto dele, pálido, parecia o de um anjo cansado. Quando abriu os olhos e me viu, esboçou um sorriso fraco. Mamã, estou tão cansado. Eu sei, meu amor. Peguei-lhe na mão. Dorme um bocadinho. A mamãe está aqui. E fiquei. Toda a noite. Sem conseguir fechar os olhos. No dia seguinte, o médico confirmou o que eu temia. Leucemia mieloide aguda. As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão. Lembro-me de apertar o crucifixo que trazia ao pescoço, de sentir o gosto salgado das lágrimas que não consegui conter. Vamos começar a quimioterapia imediatamente, disse o Dr. Matos.
O tratamento é duro, mas há esperança. Esperança. Uma palavra tão pequena, tão frágil, e mesmo assim, era tudo o que me restava. As semanas seguintes tornaram-se uma rotina de dor e sobrevivência. Passava os dias no hospital com o Tiago e as noites a correr entre casa e escola para deixar o Lucas e o Gabriel. Por fim, pedi à direção do hospital que me deixasse ficar com os mais novos num pequeno quarto, perto da enfermaria. Cederam, talvez por pena. Dormíamos todos juntos. O Tiago na cama de hospital, eu numa cadeira de plástico, o Lucas e o Gabriel num colchão no chão. As luzes frias não se apagavam nunca. O cheiro a desinfetante entrava nos sonhos, e os sons das máquinas tornavam-se parte da minha respiração. Mesmo exausta, tentava sorrir. Lia histórias ao Tiago, as que ele mais gostava, de dragões, heróis e princesas que nunca desistiam. Às vezes, ele adormecia antes do final, e eu ficava a olhar para o rosto dele, tentando decorar cada traço, cada pálpebra, com medo de o perder. O Lucas, o meu pequeno artista, começou a desenhar flores no papel que os enfermeiros lhe davam. "São para o humano", dizia. "Assim o quarto fica mais bonito." E o Gabriel, com o seu dinossauro na mão, perguntava-me todas as noites: "O Tiago vai ficar bom, mamã?" "Vai, meu anjo", respondia, mesmo sem acreditar. Foi então que apareceu a Ângela. Era uma enfermeira jovem, de olhos castanhos e voz serena. Tinha um jeito de falar que acalmava o coração, mesmo quando as notícias eram más. No primeiro dia, trouxe um pacote de bolachas para o Lucas e o Gabriel. "Eles são tão educados", disse-me sorrindo. "Deve ser difícil fazer tudo sozinha." "É", respondi apenas. Mas ela ficou. Ficou quando o Tiago passou horas em silêncio. Ficou quando eu chorava escondida na casa de banho. Ficou quando não havia ninguém para ficar. Às vezes, chegava mais cedo só para ajudar-me a levar os meninos ao refeitório. Outras vezes, sentava-se comigo depois do turno, bebendo café frio na copa do hospital. "Eu sei o que é perder alguém, Helena", confessou-me um dia. "O meu irmão morreu quando eu era adolescente. A dor nunca vai embora, mas aprende-se a andar com ela." Olhei para ela e vi verdade. Não piedade, mas compreensão. Quando o Tiago começou o tratamento, a quimioterapia deixou-o ainda mais fraco. Os cabelos caíam-lhe em fios, e ele chorava envergonhado. "Estou feio, mamã." Abracei-o. "Estás lindo, meu amor. És o meu herói." Cada sessão era um tormento. E eu, impotente, assistia. O Dr. Matos fazia o possível, mas o olhar dele, cada vez mais grave, dizia-me o que as palavras evitavam. À noite, escrevia no meu caderno. Palavras soltas, confissões que nunca mostrei a ninguém. Hoje o Tiago sorriu. Foi um milagre. Amanhã talvez chore. E eu também. Mas enquanto ele respirar, o mundo ainda tem sentido. Um dia, a Ângela trouxe um pequeno rádio para o quarto. Ligou-o baixinho e uma música antiga de Carlos do Carmo encheu o ar. "O Tiago gosta de música?" perguntou. "Gosta de tudo o que o faça esquecer que está aqui." Ela sorriu. "Então vamos dar-lhe um bocadinho de céu." Durante algumas horas, a dor pareceu afastar-se. Mas a doença é traiçoeira. E algumas semanas depois, o corpo do Tiago começou a ceder. As febres voltaram, o apetite desapareceu. Ele olhava-me com um cansaço que nenhuma criança devia sentir. "Mamã, posso ir para casa?" perguntou-me uma noite. "Quero dormir na minha cama." As lágrimas caíram-me. "Vais, meu amor, prometo." Mentira. Sabia que não voltaria. Na madrugada seguinte, as máquinas começaram a apitar. Enfermeiros correram, a Ângela entre eles. Fiquei imóvel, paralisada pelo som. E de repente, silêncio. Silêncio absoluto. O mundo desabou. O meu grito encheu o corredor, mas já era tarde. Segurei o corpo dele nos braços, quente por instantes, frio logo depois. "Tiago, não me deixes! Por favor, não me deixes!" O Lucas acordou com o barulho, correu para mim. "Onde está o mano?" Eu não consegui responder. A Ângela colocou uma mão no meu ombro. Não disse nada. Apenas ficou. Horas depois, arrumei as poucas coisas do Tiago.
o livro de histórias, o boneco de dragão, a manta azul. Tudo cabia numa caixa. Uma caixa. Era só isso o que restava de uma vida inteira. O funeral foi simples. Estava um dia nublado, como se o céu chorasse comigo. Vieram poucos, alguns vizinhos, a Ângela e o padre que mal me conhecia. Os meus pais enviaram flores e um bilhete. Estamos contigo em espírito. O Miguel nem isso. Quando a terra cobriu o pequeno caixão, senti o ar fugir-me do peito. A Ângela segurou-me antes que eu caísse. Ele não se foi de todo, sussurrou. Está em ti. Mas eu só queria desaparecer. Nos dias seguintes, a casa parecia um túmulo. O Lucas e o Gabriel choravam, pedindo o irmão. Eu tentava sorrir, mas dentro de mim só havia vazio. Um dia, encontrei um frasco de comprimidos antigos no armário. Peguei nele. Fiquei a olhar. Pensei em acabar tudo. E então ouvi o Gabriel, no quarto ao lado, murmurar no sono. Mamã, não vás embora. Deixei cair o frasco. E percebi que, por mais dor que sentisse, ainda tinha de viver. As semanas que se seguiram à morte do Tiago foram como um inverno interminável dentro de mim. Não importava se o sol brilhava sobre os telhados de Coimbra. Para mim, o mundo permanecia cinzento. O apartamento, que antes vibrava com risadas e corridas, agora estava silencioso demais. As paredes pareciam absorver a ausência, e até o som da chaleira a ferver parecia mais triste. O Lucas, que antes falava sem parar, tornou-se calado. Passava horas a desenhar flores com lápis de cera, folhas cheias de cores. São para o Tiago, dizia baixinho. Assim ele não fica sozinho lá no céu. Eu apenas o abraçava, engolindo as lágrimas. O Gabriel, ainda pequeno demais para compreender, perguntava todas as noites. Mamã, quando é que o Mano volta? Eu respondia o mesmo, com a voz embargada. Ele está nas estrelas, meu amor. Está a olhar por nós. Mas a verdade é que por dentro, eu já não acreditava em nada. Durante dias, deixei de escrever. O portátil ficou fechado, coberto de pó. Olhar para as palavras era como encarar uma ferida aberta. Tudo o que eu tinha para dizer estava morto, como o Tiago. As contas, contudo, não esperavam. A renda, a luz, a comida. A vida, cruel e indiferente, continuava. Voltei aos trabalhos de escrita freelancer, traduções técnicas, textos publicitários, receitas culinárias que não cozinhava, conselhos financeiros que não seguia. Mas cada parágrafo parecia vazio. Escrever sobre dicas para poupar nas compras, enquanto o meu filho já não respirava, era um ato de sobrevivência, não de criação. À noite, depois de deitar o Lucas e o Gabriel, sentava-me no sofá e ficava a olhar para o vazio. Às vezes, deixava a televisão ligada, sem som, só pela companhia das imagens. O meu corpo estava vivo, mas a minha alma não. Foi então que a Ângela reapareceu. Uma tarde, bateram à porta. Quando abri, ela estava ali, com um sorriso tímido e uma caixa nas mãos. Fiz bolachas. Achei que o Lucas e o Gabriel iam gostar. O cheiro a manteiga e canela espalhou-se pela casa, e pela primeira vez em semanas, o ambiente pareceu menos pesado. O Lucas correu para ela. O Gabriel escondeu-se atrás de mim, curioso. Ângela! Gritou o Lucas. Fiz um desenho para ti! Mostrou-lhe uma folha, um jardim cheio de flores, e no meio, um rapazinho de asas. Ela ajoelhou-se emocionada. Está lindo, meu amor. O Tiago deve estar a sorrir lá de cima. Depois, olhou para mim, os olhos marejados. Como estás, Helena? Tentei sorrir. A sobreviver. Isso já é um começo. Ela ficou um bocado. Brincou com os meninos, contou histórias, ajudou-me a arrumar a cozinha. Quando se foi embora, deixou um bilhete sobre a mesa. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um pequeno fio de luz. Ângela. Dobrei o papel e guardei-o na gaveta. Nos dias seguintes, comecei a escrever novamente. Primeiro uma frase, depois outra e outra. As palavras voltaram como lágrimas que precisam de sair para não sufocar. Escrevi sobre o Tiago, sobre o medo,
sobre o amor que continua mesmo depois da morte. Escrevi como quem fala com o vazio, e pouco a pouco percebi que o vazio respondia. Criei um novo documento no computador. Das cinzas. Das cinzas seria o nome do livro. Era tudo o que eu era. Cinzas. Mas das cinzas ainda pode nascer fogo. Todas as noites, depois que os meninos adormeciam, sentava-me na mesa pequena da cozinha e escrevia. A luz fraca do candeeiro lançava sombras nas paredes, e o som das teclas enchia o silêncio. Escrevia sobre a Helena, que chorava no hospital, sobre o Tiago, que acreditava em dragões, sobre o Lucas e o Gabriel, que ainda tinham tanto para viver. A Ângela começou a visitar-nos com mais frequência. Às vezes, trazia pão fresco da padaria. Outras, livros para os meninos. Ficávamos sentadas à mesa, a beber chá e a conversar. Ela falava pouco sobre si, mas percebia-se que também trazia feridas antigas. A dor muda-nos, disse-me uma noite. Mas se deixarmos, também nos ensina a ver o mundo de outra forma. Olhei-a e percebi que falava de si tanto quanto de mim. Com o tempo, a casa voltou a ter sons de vida. O Lucas voltou a rir. O Gabriel começou a inventar histórias com os seus bonecos, e até eu, às vezes, sorria sem perceber. Mesmo assim, havia noites em que o vazio me engolia. Nessas, escrevia com mais força. O manuscrito foi crescendo. Cada capítulo era uma despedida, um pedido de perdão e uma promessa ao Tiago. Prometo continuar. Por ti, pelos teus irmãos, por mim. Um dia, a Ângela leu um excerto. Isto. É lindíssimo, Helena. É só dor. Não, é verdade. E a verdade toca as pessoas. As suas palavras ficaram comigo. Comecei a acreditar que talvez o livro pudesse ter algum propósito além do meu desabafo. Os meses passaram. Terminei o manuscrito. Enviei para várias editoras. Sem esperança, apenas por necessidade. Era como atirar uma garrafa ao mar. Entretanto, a vida seguiu. A Ângela tornara-se parte da nossa rotina. Os meninos adoravam-na. Chamavam-lhe Tia Ângela. Ela levava-os ao parque do Choupal, empurrava-os no baloiço, comprava gelados. Eu observava-os e, por um instante, sentia que a vida ainda podia ser bonita. Certa noite, depois de deitar os meninos, ficamos na varanda. A lua estava alta, o ar cheirava a jasmim. Às vezes, acho que o Tiago ainda está aqui, disse eu. Como se me chamasse quando o vento passa. Ele está, respondeu ela serena. As pessoas que amamos nunca se vão embora de verdade. Tu acreditas nisso? Eu vivo disso. Sorriu. Silêncio. Depois, ela pousou a mão sobre a minha. Foi um gesto simples, mas senti um calor que não vinha só da pele. Durante semanas pensei naquilo. Não estava pronta para amar outra vez, mas o que sentia pela Ângela não era paixão, era presença. A certeza de que alguém permanecia, quando todos os outros tinham partido. Um fim de tarde, recebi um e-mail. O remetente. Editora Horizonte. O coração disparou. Cara Helena Duarte, ficamos profundamente tocados pelo seu manuscrito das cinzas. Gostaríamos de o publicar. Fiquei imóvel. Depois comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Chamei os meninos. A mamã vai ter um livro, disse-lhes rindo. O Lucas pulou. O Tiago vai ver lá do céu. O Gabriel abraçou-me, apertando-me com as mãozinhas pequenas. Naquela noite, escrevi no diário. A dor ainda vive comigo, mas já não me domina. Hoje senti o impossível. Esperança. A publicação de Das Cinzas aconteceu numa manhã chuvosa de outubro. O céu de Coimbra estava coberto de nuvens pesadas, e o cheiro à terra molhada subia das ruas antigas. Eu caminhava apressada até a pequena livraria onde o lançamento ia acontecer, com o coração a bater descompassado, as mãos suadas e uma vontade imensa de fugir. Nunca pensei que alguém lesse o que escrevi com lágrimas, e agora o meu nome estava impresso numa capa. Era como se o mundo, por fim, tivesse ouvido o meu grito silencioso. A editora, Sara Figueiredo,
uma mulher de voz calma e olhar atento, foi a primeira a acreditar. O teu livro não é apenas uma história de perda, disse-me ao telefone. É uma história de coragem. As pessoas precisam disso. Durante o processo de edição, ela ajudou-me a aparar as arestas sem roubar a alma do texto. Helena, mantenha tua voz. Repetia sempre. É nela que está a verdade. Quando finalmente vi a primeira cópia, com o título Das Cinzas em letras pequenas e elegantes, as mãos tremeram-me. Toquei na capa como quem toca num milagre. A livraria estava cheia, não de multidões, mas de gente verdadeira. Vizinhos, colegas de escola do Lucas, enfermeiros do hospital, até o padre que celebrou o funeral do Tiago. E a Ângela, claro. Estava ali, discreta, no fundo da sala, com um sorriso doce que me deu forças para respirar. Li um trecho em voz alta. As palavras saíam trêmulas, mas sinceras. Há dores que nunca passam, apenas aprendem a andar conosco. E há amores que não morrem, apenas mudam de forma. Quando terminei, o silêncio da sala foi seguido por aplausos suaves. Nada grandioso, mas verdadeiro. O Lucas e o Gabriel correram para mim, abraçaram-me pelas pernas, e por um instante, o mundo pareceu inteiro outra vez. Nos dias seguintes, algo que nunca imaginei aconteceu. O livro começou a vender. Uma crítica num jornal local chamou-lhe Um hino à força das mães que se erguem entre as ruínas. Um blog literário partilhou trechos nas redes sociais e, de repente, recebi mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto. Mulheres e homens, pais e filhos, gente de todo o país escreviam-me: Helena, o seu livro fez-me sentir menos sozinha. Perdi o meu filho há 3 anos. Obrigada por pôr em palavras o que nunca consegui dizer. Cada mensagem era como uma pedra a reconstruir o muro que a dor tinha derrubado dentro de mim. As entrevistas começaram a surgir. Um programa de televisão local convidou-me. Sentei-me diante das câmaras, o coração a correr, e o apresentador perguntou: O que a manteve de pé quando tudo parecia perdido? Olhei para o chão, respirei fundo e respondi: Os meus filhos. O Tiago ensinou-me o que é amar. O Lucas e o Gabriel ensinaram-me o que é viver. E a escrita. Ensinou-me a não desistir. Foi a primeira vez que consegui falar do Tiago sem chorar. Com o dinheiro do livro, paguei as dívidas, comprei comida melhor e, talvez o gesto mais simbólico, deixamos o apartamento antigo. Encontrei uma pequena casa na margem sul do Mondego, com um jardim que cheirava a limões e terra molhada. Não era grande, mas tinha espaço para sonhar. No dia da mudança, o Lucas correu pelos corredores a gritar: Mamã, tenho o meu quarto! E o Gabriel, de braços abertos no jardim, gritava: Olha, espaço para o Tiago brincar no céu! Ri-me com lágrimas nos olhos. Por um instante, senti paz. À noite, depois de os deitar, sentei-me na varanda com uma manta sobre os ombros. A Ângela chegou, como sempre, sem anunciar-se, com uma planta nas mãos. Para o jardim, disse. As flores gostam de companhia. Sentou-se ao meu lado. O silêncio entre nós era leve, confortável. As luzes da cidade refletiam-se no rio, e o som distante dos elétricos misturava-se ao canto dos grilos. Conseguiste, Helena, disse ela baixinho. Não por causa do livro, mas porque não desististe de viver. Peguei-lhe na mão, devagar. Se estou aqui, é também por tua causa. Ela sorriu. Talvez. Mas foste tu que escolheste levantar-te. Desde esse dia, a Ângela tornou-se parte da nossa vida. Não substituiu nada. Apenas acrescentou. O Lucas chamava-lhe a fada do hospital. O Gabriel, a Ângela das flores. Com o tempo, percebi que a amava. Não da forma impetuosa e cega que um dia amei o Miguel, mas com uma ternura calma, profunda, feita de confiança. Era um amor que não pedia, apenas existia. 1 ano depois da publicação de Das Cinzas, voltei a escrever. Não por obrigação, mas por necessidade. O novo livro falava sobre perdão. Perdoar o Miguel,
os meus pais, o destino. E, sobretudo, perdoar-me. Porque viver é isso. Aprender a conviver com o que não volta, e ainda assim continuar a plantar flores. Os meus pais, depois de lerem o livro, ligaram-me. A voz da minha mãe tremia. Helena, fomos egoístas, achávamos que te protegíamos, mas abandonamos-te. Não há como apagar o que passou, mãe. Respondi com calma. Mas há como começar de novo. Vieram visitar-nos. O Lucas mostrou-lhes o jardim. O Gabriel ofereceu-lhes desenhos. Eu observei, com um aperto doce no peito. A mágoa não desapareceu, mas deixou de doer. Um dia, o telefone tocou. Era o Miguel. A voz dele soou estranha, suave demais. Li o teu livro. Helena, eu. Errei. Gostava de voltar, recomeçar. Sorri, um sorriso sem raiva, sem desejo. Miguel, o tempo em que precisávamos um do outro já passou. Hoje tenho a minha casa, os meus filhos, a minha paz. E amas outra pessoa, não é? Perguntou, com voz quase quebrada. Amo a vida, e isso basta. Desliguei. E pela primeira vez, desde que ele partira, senti-me livre. Com a primavera, plantei uma roseira no jardim. O Lucas e o Gabriel ajudaram-me. É para o Tiago, disse o Lucas. Ele gostava de flores vermelhas. Quando a primeira rosa abriu, o ar ficou perfumado. A Ângela passou a mão pelas pétalas. Parece um coração, disse o Gabriel. O do Tiago. Sorri. Sim, o coração dele floresceu aqui. As tardes tornaram-se lentas e belas. As crianças brincavam. A Ângela cozinhava na cozinha pequena, e eu escrevia na varanda, ouvindo o som do vento no rio. Às vezes, ao entardecer, olhava o céu e sussurrava. Tiago, meu amor, fiz o que prometi. Continuei. E o vento trazia uma brisa leve, como um carinho. A dor nunca desapareceu. Transformou-se. Tornou-se uma presença silenciosa, uma recordação que já não fere, mas aquece. A minha vida não é perfeita, mas é minha. Feita de perdas e reencontros, de lágrimas e flores, de silêncios e gargalhadas. Hoje, quando o sol nasce sobre o mondego e o Lucas e o Gabriel correm pelo jardim, sinto algo que pensei ter perdido para sempre. Paz. A Ângela aproxima-se, põe a mão sobre a minha e diz: Ele está orgulhoso de ti. Olho o céu e acredito. Das cinzas nasce a vida, e do amor que fica nasce tudo o resto. E sorriu.